Já de volta e como eu disse no último bloco, nosso tema agora é biodireito, né? O avanço das ciências e das tecnologias vem para aperfeiçoar cada vez mais, né? O que fazemos aí no nosso dia a dia. Na verdade, são diferentes e novos modos de pensar, de ver e também de sentir a vida, né? E também novos usos no campo científico. Mas, gente, é preciso refletir, pensar e saber até que ponto as ciências, né, defendem e protegem a vida, e não o contrário também. Bom, e a área jurídica, diante das novidades que surgem, né, da aplicação das novas tecnologias e pensamentos sobre a vida biológica, como que atua? Né, de que forma contribui para estabelecer normas que levem a comportamentos sociais, né, que têm o objetivo de preservar a dignidade da vida? Bom, é o que nós vamos conversar agora aqui no programa com o professor Bruno Torquato, ele que é membro do CEBIB, que é o Centro de Estudos em Biodireito. Bruno, bom dia, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Síria. A honra é minha. Vai ser ótimo conversar sobre esse tema. Pois é, um tema que acredito que as pessoas tenham bastante dúvidas até, né? Começando pela palavra, o que significa biodireito, Bruno? Biodireito é um ramo relativamente novo, né? Eu diria que, assim, a partir do início dos anos 90, as preocupações bioéticas acabaram chegando ao direito de uma maneira muito pujante. E o direito, então, começou a se ocupar da vida em todas as suas dimensões. Não só na dimensão do direito médico, mas também na dimensão ecológica. Ou seja, ver a vida como interdependente e, portanto, como algo que tem que ser trabalhado não através de fronteiras com uma rigidez de que o direito não conversa com a filosofia, não conversa com a ética, mas não, exatamente ver essas preocupações como interdisciplinares. Então, a ideia do biodireito é exatamente um ramo que trabalha com as ciências da saúde e com as ciências biológicas na preocupação com a vida. Nós podemos falar, então, que o biodireito é o direito aplicado na bioética, é isso? Sim, mas desde que a gente entenda a bioética naquele conceito do seu nascedouro. Porque a bioética, ela nasceu, pelo menos os dois primeiros usos do termo, vão se dar lá na década de 30 com Fritz Jahr, e a preocupação dele era a vida de maneira ampla. Não a vida só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista, inclusive, das plantas, dos animais e da relação dos homens com o ecossistema e com si mesmo. Ou seja, vai além, né? É mais amplo então, esse conceito. Se a gente tiver essa ideia de bioética, sim, o biodireito seria o direito aplicado à bioética. Agora, como que fica o biodireito no ordenamento jurídico brasileiro? Olha, infelizmente nós temos poucas normas superiores, porque a realidade é que nós não temos muito interesse político nas discussões dessas normas. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, boa parte das nossas normas hoje são normas inferiores, ou seja, são resoluções, são portarias, embora nós tenhamos uma ou outra lei, como a Lei de Biossegurança, nós temos algumas leis muito importantes relativas à proteção da pessoa vulnerável, algumas da relação médico-paciente, mas quase sempre a gente acaba usando resoluções do Conselho Federal de Medicina, que são muito preocupados com os problemas éticos, né? Resoluções dos órgãos ambientais, como o CONAMA. Então, acaba que a gente tem, vamos dizer, uma colcha de retalhos, né? Para ir construindo isso, exatamente. Né? Então, não é uma coisa muito fácil de ser consultada. As normas estão bem esparsas. Quando a gente fala em limite ético, a gente está falando de um dos pontos também a serem observados aí pelo biodireito? Sem dúvida. A verdade é que essa rigidez que separava a ética do direito até a década de 50, ela cai. Tanto que hoje a gente fala que nós estamos na superação do positivismo jurídico, que seria aquela ruptura muito nítida entre ética e direito. E hoje a gente sabe que a ética tem que andar junto com o direito tem que andar junto com a ética, porque um contribui muito para o outro. Então, dentro das preocupações com a vida, é óbvio que a gente tem que pensar eticamente e juridicamente.
Agora, Bruno, na atualidade, quais são os temas que estão sendo discutidos aí no biodireito? Eu falo em âmbito nacional e até mesmo mundial. Nós temos muitos temas interessantes. Se nós formos pensar mais na vida humana, nós poderíamos falar quais seriam os direitos do nascituro, do feto. Nós começamos a falar sobre isso exatamente no último bloco aqui. Sim. Que tem os direitos, né? Exatamente. Há, inclusive, decisões judiciais que reconhecem direitos ao nascituro, ou seja, aquele que ainda não nasceu, mas que já está gestado. Né? Então, há o reconhecimento de direitos da personalidade, que seria o direito à existência mesmo, o direito à vida, à integridade física, psíquica. Isso já é trabalhado, então, no direito, principalmente através de algumas decisões judiciais. Nós temos também as preocupações com a reprodução humana assistida, com a doação de órgãos, com o término da vida de maneira digna, com as questões da saúde humana na relação com o meio ambiente, como poluição, uso de transgênicos, manipulação genética, tanto humana quanto de outros seres vivos. Né? Hoje nós estamos com algumas preocupações bastante sérias nesse campo da manipulação genética. Também. Né? Até porque houve aquela notícia que foi divulgada há não muito tempo de um chinês que fez alterações genéticas em embriões. A intenção dele foi resguardar esses embriões do vírus HIV. Mas a gente não sabe a repercussão disso. Ou seja, é um campo bem amplo, né? Bem vasto. Amplo, o biodireito. Perigoso, porque ele lida com não só a vida presente, mas com a vida futura, né? Com a preocupação com as gerações futuras. Agora, quando a gente fala na relação médico-paciente, paciente-médico, né? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Até que ponto, por exemplo, um paciente ele tem que aceitar algum tratamento, algo que foi determinado ali pelo seu médico, doutor? Esse é um tema bastante controvertido, porque a gente tem alguns problemas que ainda não são solucionados. Mas, para iniciar, a gente pode dizer que se reconhece, tanto no Código Civil quanto no Código de Ética Médica, a autonomia do paciente na decisão dos tratamentos. A autonomia do paciente, então. Autonomia do paciente. Então, o paciente, desde que ele seja capaz, desde que ele tenha discernimento, ele pode, sim, optar pelo tratamento médico, desde que ele tenha as devidas informações. Mas nós temos algumas limitações a essa autonomia. É claro que nenhuma autonomia, nenhuma liberdade é absoluta, né? E diante, por exemplo, de doenças contagiosas, ele não teria liberdade de negar tratamento médico. Mas ele teria, sim, a possibilidade de negar tratamentos de doenças que não sejam contagiosas ou optar por um tratamento específico ou outro. O Conselho Federal de Medicina, há um mês atrás, editou uma resolução exatamente sobre a negativa de tratamento médico, a possibilidade, então, do paciente optar e se manifestar, e também a objeção de consciência do médico, porque é claro que também nós temos que falar de duas autonomias. Exatamente. Né? O médico também não pode ser obrigado a realizar um procedimento que ele eticamente não concorda. Então ele tem esse direito resguardado também, né? Ele tem também essa possibilidade de objetar, de não aceitar a escolha do paciente e assim ou encaminhá-lo para um outro médico ou até mesmo judicializar a questão, né? Para ver o que o judiciário, então, entende nessa negativa de tratamento. Bom, e você disse assim, da pessoa estar em plena consciência, o paciente, no caso, né? Alguém da família pode decidir, tem voz para decidir por esse paciente? Somente as decisões mais corriqueiras, aquelas que estão ligadas à preservação da vida, quando o paciente não pode decidir, é que nós podemos falar que os parentes poderão decidir por ele, mas não para negar um tratamento médico. É claro que em relação a crianças e adolescentes, os pais farão essa escolha.
Mas, se não for esse o caso, a escolha não cabe, portanto, a pessoas externas. Cabe sempre ao próprio paciente. E esse paciente, então, ele tem alguma liberdade nessa discussão e solução. Doutor, no último bloco a gente até começou a falar sobre esses termos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco da distanásia e ortanásia, né? Queria que o senhor falasse um pouco do significado e se são legais aqui no Brasil. Sim. No Brasil, a única forma de intervenção no processo de morrer que é considerada válida é a ortotanásia. Ortotanásia é entendida aí como aquela que faz cessar os tratamentos extraordinários para deixar que a vida chegue ao seu curso normal. Ou seja, em situações de terminalidade da vida, não faz muito sentido nós prolongarmos sofrimento. E nós temos que reconhecer que a morte faz parte do curso da vida. Então, dessa maneira, a morte pode sim ser uma morte boa, uma morte tranquila, uma morte que apenas é o curso normal. Então, o médico não vai intervir para causar a morte. Ele vai permitir que a morte chegue normalmente e vai apenas utilizar de cuidados paliativos para dar qualidade de vida nesses últimos momentos. Então, essa é a única forma. Nenhuma outra forma no direito brasileiro seria permitida. Embora haja até discussões doutrinárias a respeito de alguns casos específicos, mas essa é a única. E tem, inclusive, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata da terminalidade da vida, dessa possibilidade, então, de se suspender os tratamentos extraordinários, que realmente seriam aqueles que se mostram inúteis nesse momento final. Então, essa é a ortotanásia, né? Isso. E distanásia? Olha, a distanásia, a mistanásia, a eutanásia, todos esses termos estão ligados também à morte, mas a eutanásia no sentido da morte boa, a mistanásia no sentido de um prolongamento exagerado e da distanásia num sentido de abreviação da vida em situações muito extremas pela falta de suporte. Tá? Então, essas nomenclaturas têm até alguma divergência na doutrina, porque às vezes se confunde com a eutanásia ativa, com a eutanásia passiva. Não há propriamente assim um termo muito assentado. E como a gente não tem legislação a respeito, a gente acaba não tendo propriamente conceituações na nossa legislação brasileira. A única conceituação realmente é de ortotanásia. Ortotanásia, ok, que você explicou muito bem. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, falar de um assunto tão importante, tão novo, como você disse, né? E que as pessoas, eu tenho certeza, têm muitas dúvidas. E até a próxima. Obrigado, Ciri. Bom dia. Até a próxima. Bom, e você de casa, continue conosco, viu? Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.